Olá, meu nome é Renata Ferrari, eu sou fonoaudióloga, preparadora vocal. Eu fiz fonoaudiologia na PUC e desenvolvi um mestrado lá na PUC na formação do ator, né? Na fonoaudiologia, falando da formação do ator. Aí eu criei um conceito chamado movimento vocal, que é inspirado em Rudolf Laban. Eu sou professora de teatro, de voz, desde 98. Atualmente eu sou professora da Escola Livre de Artes, da ELA, e também fiz uma formação em coaching. Atuei como instrutora de dramaturgia em uma série da Globo e fiz a transição do jornalismo para o entretenimento também na mesma emissora. Esses desafios, eles me possibilitaram desenvolver algo quase que intuitivo. Quase por quê? Porque eu fui lá escrever essa dissertação de mestrado para contar um pouquinho como é que funciona esse processo de autodescobrimento dessa voz. Então eu vou descobrir que voz é essa. Por quê? Porque muitas vezes eu tenho um personagem, eu imagino um personagem, eu imagino vocalmente esse personagem, mas eu não tenho uma estrutura física para executar aquilo que a minha mente está pedindo. Então o objetivo dessa palestra é mostrar um pouquinho qual é o caminho, um dos caminhos que você pode seguir para melhorar esse seu repertório vocal, para você conseguir atuar de uma maneira mais coerente e também saudável. Por que saudável? Porque a gente está falando da estrutura humana. Se eu começo a falar muito embutido, eu vou ter uma reação da minha estrutura a longo prazo, né? Então eu preciso observar várias coisas. Por eu ser uma pessoa da área da saúde, então a gente vai começar essa aula falando um pouquinho dessa anatomia da estrutura laríngea. Não especificamente a laringe, mas como funciona. Então, uma das coisas que mais interferem, né, na nossa voz é a postura. Então, eu tenho uma postura que pode ser adequada ou inadequada. Vocês vão ver aí no quadrinho que ela tá como errada correto e errada. Mas eu não gosto de utilizar esse termo porque eu não acredito que existe algo errado e correto, mas adequado e inadequado pensando na voz, né? Então a gente agora vai dar uma olhadinha aqui no vídeo. Bom, então vocês conseguiram observar que conforme o movimento da coluna do corpo, eu vou ter uma onda sonora, que pode ser uma onda surfável, então falável, adequada, e uma onda storm, torta, que para dentro, em que eu tenho uma dificuldade para colocar o som para fora, né? Então a primeira parte do nosso trabalho é exatamente contar um pouquinho dessa embriologia. Vocês sabem como é que o bebê se desenvolve lá no útero? Ele é um tubo. E esse tubo, né, ali pequenininho, a gente tem primeiro a boca e o final desse tubo a gente tem o ânus e daí desenvolvem os membros, a cabeça e isso vai, o feto vai desenvolvendo e esse tubo ele tá interligado. Por que eu falo disso? Porque a nossa boca, ela tá totalmente, a nossa laringe, né, essa região, ela tá ligada à nossa pelve. O movimento de báscula que eu faço para subir o som ou para descer o som é o mesmo movimento do meu quadril. Então eu vou para agudo, eu empino, e eu vou pro grave, eu desço e encolho essa coluna, né? E aí é importante a gente começar a falar, se vocês já imaginaram, já pensaram, como é que essa voz é produzida? Vocês sabem como a voz é produzida? Boa pergunta. Então, a voz, ela é produzida por meio do ar. Então, quem vai produzir esse som é o ar passando pelas pregas vocais, né?
porque senão eu vou ter somente uma energia mecânica que se transforma em sonora, que é isso aqui. Quando eu coloco a língua, eu começo a dar forma para as palavras, né? Conforme eu vou dando forma para as palavras, eu também posso arrematar as palavras com o lábio. Então, se eu tiver uma boca muito presa, vai ser muito difícil sair esse som, né? Vocês conseguem entender como é difícil sair o som com a boca presa? E também, se eu tiver uma boca muito aberta, eu vou ter uma coisa muito exagerada. Então, essas já são algumas pequenas dicas do funcionamento da forma da palavra que vai me ajudar lá na construção do personagem. Então, a gente vai começar a ligar as coisas, né? Ligar os pontos. Energia mecânica se transforma em sonora, ganha forma na boca. Onde é que ela ganha qualidade, né? Onde é que ela se amplifica? Nos ressoadores. Então, se eu jogar a minha voz aqui para cima, eu vou ter uma amplificação dos agudos. Se eu trouxer ela um pouquinho aqui mais para trás, eu tenho um abafamento, eu tenho uma outra característica. E se eu descer, eu tenho outra característica. Então, esses ressoadores, eles vão me dar uma dica de como é que essa voz ela vai se comportar. Isso também serve para a construção do personagem. Só que para eu conseguir construir esse personagem, eu preciso saber como eu funciono, para conseguir jogando e ampliando esse repertório. E aí entram os exercícios. Então, muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo, com certeza, já fizeram inúmeros exercícios, né? Exercícios de voz, já passaram por algum profissional ou não. Se não passaram por um profissional, a minha dica é: passa no otorrino, dá uma olhada como está a estrutura. Então, faz uma nasofibrolaringoscopia, que é um exame que a gente consegue observar como estão as pregas vocais, como estão as conchas nasais. Então, o otorrino vai dar uma olhada ali geral da estrutura e observar se tem alguma patologia. Aí você pode começar a treinar seus exercícios sem risco. Então, é sempre importante você ter um acompanhamento. Ou, se você percebeu que tem alguma coisa estranha, que não tá como você gostaria que estivesse, procura um profissional que ele pode te ajudar. Primeiro o otorrino, que é o médico, para fazer o exame clínico, e depois uma fonoaudióloga para te ajudar a explorar essas possibilidades. A fonoaudiologia, ela não cuida só de criancinhas, né? Essa é uma imagem em que a gente fala de fonoaudióloga e já pensa em problemas de fala das criancinhas, mas não. A fonoaudióloga também ajuda muito no aprimoramento dessa voz, né? Então, tem os preparadores vocais e tem as fonoaudiólogos, preparadores vocais também. Isso também é uma coisa importante da gente deixar aqui registrado, né? A importância de um profissional. Então, voltando para esses 3 aspectos, né? Que é a respiração, a articulação e a ressonância. Essa é a base para a gente começar a pensar numa qualidade vocal para o personagem, mesmo que esse personagem tenha uma fala alterada. Então, quando você vai fazer um personagem, de repente, ele tem uma alteração motora. Até para a criação dessa alteração, você tem que ter um conhecimento de como você funciona para você não se machucar depois. Essa é outra questão. Falando da engrenagem e falando um pouquinho da respiração. Quando eu falo da respiração, eu tô falando de vida. Então, o ser humano, quando ele nasce, a primeira coisa que ele faz, ele inspira o ar e solta um som. Ou ele chora, ou ele ri, né? Então, essa sonorização é um sinal de que o ar encheu os pulmões, passou pela prega vocal e tá ali livre. Isso dá o start para a vida. Quando o sujeito morre, o que acontece? Ele tem o último suspiro, que nada mais é do que uma expiração.
Então a nossa vida, ela é pautada por esse ritmo respiratório. Você pode ver pessoas muito jovens com uma respiração não tão boa que vão ficando mais endurecidos, e pessoas com mais idade, com uma respiração muito boa, com um desempenho melhor em várias atividades, porque a respiração, ela vai determinar essa atividade, né? Inclusive o quanto você consegue estar ativo, respirando. A gente está passando agora por um momento ímpar, né? Uma pandemia, onde um dos maiores sintomas, ou o maior sintoma, é a morte por falta de ar. Então, olha a importância do ar, a importância da gente cuidar desse ritmo respiratório, desse preparo respiratório, porque a gente pode ampliar. Então, eu vou desafiar vocês agora para vocês descobrirem. Vocês vão parar aqui um pouquinho, eu vou dar 2 minutinhos para vocês, ou vocês vão colocar um pause e vocês vão observar onde está a respiração. A respiração de vocês está superior, você é aquela pessoa que respira fundo pelo peito. A sua respiração está intercostal, quando eu respiro pela lateral, pelas costelas, ou a minha respiração tá muito baixa e eu fico só trabalhando o meu abdômen. Então vamos dar aquele tempinho, plom, 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 plom. Observa aí como é que você tá. E agora, observando como tá essa respiração, me diz que respiração que você acha que é a mais adequada para o preparo, né, vocal. Pensando no preparo do indivíduo, ainda não pensando no personagem, tá? Porque a gente vai falar depois que na construção do personagem, o ritmo respiratório vai me ajudar a dar esse ritmo da fala. Vocês conseguem compreender isso? Muito bem. Então, se a sua respiração, se você identificou que a sua respiração é superior, o que vocês vão fazer agora? A gente vai dar uma investida nessa respiração. Eu vou colocar um cinto na minha costela, né? Eu vou colocar uma contenção para minha costela, pode ser com as mãos também, tá? Eu vou colocar a mão e vou inspirar, segura 1, 2, 3, solta 1, 2, 3. Lembrando que se você tem pressão alta, você não vai segurar esse ar, você vai fazer um fluxo desse ar. Então, você vai inspirar em 3 e soltar em 3. Inspirar em 3 tempos e soltar em 3 tempos. Então, inspira 1, 3 e solta. Inspira 1 e solta 2, 3, tá? Esse é um exercício bem interessante para você começar a descobrir como é que tá essa respiração. Obviamente, volto a repetir que a ajuda de um profissional é sempre bem-vinda. Nem sempre você vai conseguir ter toda essa percepção. Eu estou pressupondo que você que entrou nessa aula já é interessado por teatro, né, pela atuação, então você já entrou em contato com esse tipo de respiração. Se você não entrou em contato, você pode procurar algum esporte que você consiga trabalhar essa respiração. Um esporte interessante é a caminhada, não deixa de ser um esporte, né? Então você vai caminhar e você vai, ao invés de usar em 3 tempos, você vai usar em 2 tempos. Você vai inspira 1, 2, solta em 2. Se você puder soltar em S, é melhor ainda. Por quê? Porque você sonoriza e passa a escutar como é que tá essa respiração, tá? Então essa aí é uma dica para vocês. Então, o trabalho da respiração, ele envolve o quê? Você passar a usar mais a sua capacidade pulmonar e ter uma isometria de diafragma, um fortalecimento desse diafragma para impulsionar esse ar. Quem vai me ajudar a impulsionar esse ar, quem vai me ajudar no diafragma, é o transverso, que é um músculo que está aqui, ó, nessa região do abdômen, e ele tem exatamente esse formato. Esse formato do transverso, ele é muito parecido com esse esternocleidomastoideu aqui, que é essa musculatura que segura a laringe. Então,
a laringe, ela tem que estar solta, ela tem que estar molinha. Toda a tensão de ombro, tensão no pescoço, tensão na cervical, faz com que você comprima a laringe e você tenha dificuldade de subir pro agudo e descer no grave, pensando na criação do personagem, tá? Vamos lembrar que eu sempre vou fazer essa ponte. Mas pro ser humano que vai dar uma aula, um professor ou uma palestra ou uma videoconferência, também ter essa região relaxada traz um conforto para o ouvinte, né? Um conforto para você e automaticamente para o ouvinte. E você começa a perceber que conforme você vai soltando essa região e soltando, equalizando, equilibrando, fazendo mais força no abdômen, você também vai conseguindo ter um controle de você mesmo, né? Isso também passa pelos pensamentos, né? Quando eu consigo equalizar, eu consigo respirar, eu consigo ir buscando um equilíbrio. Eu acho muito importante a gente pensar que para uma voz estar saudável, eu preciso estar saudável, né? Então a gente vai começar a perceber que quando eu respiro melhor, eu vivo melhor, ok? Essa é a parte da respiração. A respiração, ela vai fazer com que a minha prega vocal, ela vibre. A maneira que eu tenho de vibrar a prega vocal, a prega vocal é um músculo, ela está coberta por muco. Se você vive numa cidade muito poluída, por exemplo, a função primeira da prega vocal é proteger o pulmão, né? Então a função da prega vocal não era fonatória, era simplesmente proteger os pulmões. O que acontece? Eu tenho ali a prega vocal, ela tá dessa maneira aqui no pescoço, coberta por muco, e conforme eu vou agredindo esse muco com muita poluição, com cigarro, com fumaça, ela vai aumentando e ficando pesada. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso soltar esse muco. Como é que eu solto esse muco? Eu tenho alguns exercícios que me auxiliam, mas o principal deles, e que não tem contraindicação, com certeza a maioria de vocês vai conseguir realizar, tendo patologia ou não, é a vibração. Que é isso aqui, ó. Vibração de lábios, que é diferente da vibração de língua. A vibração de língua, ela requer um pouquinho mais de habilidade da língua, da ponta da língua, para que eu não crie um esforço. Então, vocês podem iniciar isso só com a vibração de lábio. Uma sugestão, escolhe uma música que você goste muito. Escolher uma música, tenta reproduzir essa música vibrando. Tenta, quando você ligar o seu rádio, ligar seu som, né, seu Spotify, seu iTunes, o aplicativo que você tiver aí, você escolhe uma música e você tenta reproduzir a melodia dela vibrando, usando a respiração como apoio e vibrando. Então esse é o segundo passo, a gente vai soltar a laringe, soltar o muco da laringe. Mas a gente também pode soltar a laringe. Como é que a gente solta a laringe? Tem um exercício muito simples, que é um exercício que a gente chama de língua do macaco, que ela serve para justamente dar uma alongada nessa região, que é isso aqui, ó. Desce para um lado, põe a língua para fora. Ah. Puxa a língua para dar aquela alongada.
aproveita e observa como tá a ponta da sua língua. Isso. Agora que você tá olhando para mim, fazendo essa macaquice, olhe para você, vou te dar aí seus 1 minutinho para você mostrar a língua e observar como é que ela tá. Ela tá solta. Aí você vai tentar afinar. Ela tá gorda. A gente tenta afinar. Ela tá muito fina. Aquelas línguas durinhas. Então, você tenta dar uma relaxada nessa língua também. Isso é bem importante. Porque o que acontece? Você começa a criar um domínio. Muitas vezes você vai ter a sensação de que sua língua tem vida própria. Então você vai observar, você vai estar lá no espelho e você vai falar: meu Deus, eu não estou dominando a minha língua. Dica, mais uma dica aí para vocês. Você vai pegar uma escova de dente e você vai passar na lateral da língua para dar uma estimulada nela, para você sentir como é que está o desenho dela. Para quê? Por que que a gente está trabalhando a língua? Para melhorar a forma, mas também para ajudar a alongar a laringe. Então agora falta a gente fazer para o outro lado. São 10 para um lado, eu fiz para esse lado, agora a gente vai fazer para o outro lado. Dez. Eu fiz 10 para um lado, agora eu vou puxar minha língua. E puxa mesmo. Puxa, puxa, puxa a língua. Puxa para você sentir. Puxa lábio. Então a gente já fez um exercício respiratório, que é o da respiração, né? Soltando em 3, usando o transverso. A gente fez a vibração com uma música e a gente fez a língua do macaco para soltar a laringe. Para a gente completar essa etapa dos exercícios, são só alguns exercícios bem pontuais. Lembrando que esse aqui da língua do macaco, se você tiver uma alteração de ATM, né, uma disfunção de ATM, porque a ATM é a articulação temporomandibular, se tiver algum problema, você vai procurar um bucomaxila ou o seu dentista, vai colocar uma placa e vai começar a perceber que talvez a sua região está endurecida porque a sua musculatura do rosto também está tensa, né? Então, de repente, você tem um bruxismo, de repente você tem um apertamento, então precisa dar uma olhada. Tá? Não adianta a gente ficar vendo vídeo e fazendo exercícios sem observar ou sem perceber que aquilo pode me machucar ainda mais. Estão compreendendo? Então, esses exercícios são para quando você já está equilibrado. Para eu estar equilibrado, eu preciso descobrir o que eu preciso equilibrar. Faz sentido agora para vocês? Então, quando eu penso em articulação temporomandibular, eu tenho que ver qual é a minha condição. Essa região muito flácida, né? Então, dependendo da idade que a pessoa se encontra, então vai passando ali 45 mais, a gente tem que ter um cuidado um pouquinho maior e fortalecer toda essa estrutura por dentro. Por quê? Porque eu minimizo, por exemplo, o ronco, né? E aí vocês podem lá depois dar uma checadinha no Instagram, Renata Ferrari Vox, que tem algumas dicas sobre o ronco, sobre a anatomia, sobre... eu sempre coloco alguma dica sobre voz, né? E também desse trabalho preventivo com a musculatura. Isso também é bem importante. Então, a gente já falou dessa questão da articulação. Como é que eu consigo relaxar essa musculatura se ela está muito tensa? Eu vou fazer uma abertura de boca leve, para ver se não tem nenhum estalo. Eu observo se está harmonioso. Se não tiver harmonioso, o que eu vou fazer? Procurar um profissional. Abriu, abriu
E vamos abrir em 10 tempos. E fecha em 10 tempos. Isso você vai repetir 3 vezes, pelo menos, para dar essa sensação de soltura na musculatura. Depois que eu fiz esse trabalho com a musculatura, dei uma soltada, eu vou tentar colar a minha língua no céu da boca. Quando eu colo a língua no céu da boca, eu tenho freio. E esse freio tem que estar esticado. Então, a parte de trás da língua, ela tem que estar colada também. Isso também vai me ajudar a ter uma abertura. Tudo isso para articulação, tá? Outro exercício importante, além desses da abertura, é você testar os pontos articulatórios. Por exemplo, ponta de língua. É o mesmo ponto de língua. Então, nós temos alguns pontos articulatórios que são o mesmo ponto, porém, um é surdo, outro é sonoro. Que é o exemplo do sonoro, surdo, S, e Z, mesmo ponto articulatório, um surdo, um sonoro. Isso também vai me ajudar a limpar a prega vocal. Isso também vai me ajudar a criar uma referência auditiva dos pontos articulatórios para que eu possa articular as palavras e conseguir me comunicar melhor. O que isso tem a ver com a construção do personagem? Pode ser uma característica do personagem, pode te dar um repertório em uma construção, para você ir pensando como você funciona e como você quer que esse personagem atue, tá? Usando o seu instrumento de trabalho. Entendem isso? O que tá na minha mente, o que eu pensei pra voz desse personagem, não necessariamente eu consigo executar. Então essas são algumas dicas para que eu possa executar isso que tá na minha mente, para que eu possa criar esse personagem com mais coerência. Certo? Outra característica que a gente pode utilizar para o personagem, mas que eu tenho que descobrir em mim, é onde está a minha voz, né? Então, a pessoa começa a falar assim, como eu disse no começo da aula. Aonde está a voz dela? Então, ela está com foco nasal. Ela também pode não ter uma pressão e ficar fanha. Então, é o escape de ar. Ela também pode estar aqui para trás. Então agora eu vou dar alguns segundinhos para vocês descobrirem aonde está a voz de vocês. Em cima, nasal, escape, atrás, para baixo. Ou ela está equalizada, equilibrada aqui na boca, no céu da boca, no que a gente chama de palato, tá? Então aí 2 segundinhos para você pesquisar a sua voz, para a gente dar continuidade. Muito bom, muito bom. Como é que eu descubro como é que tá, aonde tá e como é que eu abro esses espaços? Eu vou dar um exercício bem simples para vocês, que o primeiro deles é o mai. Se eu vou sentir o meu som na boca, mini, 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 pra cima, moi, 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 pra baixo. É uma maneira, em aula eu chamo esse exercício de Rotorruter, que é um exercício para limpar os espaços de ressonância, né? Então eu vou usar a ressonância para amplificar essa abertura de espaços e ter uma qualidade vocal melhor, a minha qualidade vocal, para que eu possa aplicar. Então, de repente, eu quero criar um personagem que tenha essa voz. E por que não? Sim, é possível, mas eu tenho que saber qual a musculatura que eu estou usando aqui atrás para segurar, para ver se não vai me prejudicar. Compreendem? Né? Então, é o lugar que eu vou utilizar na criação. Se eu tenho esse conhecimento de como eu funciono, eu posso prevenir uma futura patologia, ok? Então, essa é a parte da articulação e da ressonância.
Bom, esses são os 3 exercícios, né? Os 3 pontos principais, não são 3 exercícios, são 3 pontos principais que a gente tem que pensar quando a gente fala de um trabalho vocal, que são a respiração, a articulação e a ressonância. Bom, agora que a gente já falou desses 3 pontos importantes, eu vou falar um pouquinho do método de trabalho. Na minha dissertação, quando eu desenvolvi o conceito de movimento vocal, eu estava pensando em 3 aspectos, né? Então, eu já falei dos aspectos anatômicos, e agora eu vou contar de 3 aspectos importantes para a gente pensar nesse movimento da voz. O primeiro é a percepção, que é isso que a gente vem falando desde o primeiro momento da aula. Então, eu vou perceber onde está, como funciona. Eu tenho um estado atual e eu tenho um estado desejado. Eu desejo chegar com a minha voz em algum ponto. Isso também é muito importante. Eu tenho que querer, né? Não basta eu só identificar, eu tenho que querer criar esse movimento, para ele existir. Então, o primeiro ponto é a percepção. O segundo ponto são as ferramentas. A hora que eu identifiquei como é que tá a minha voz e aonde é que eu quero que ela, para onde quer que ela vá, eu tenho que ter algumas ferramentas. E essas ferramentas são os exercícios. Eu passei alguns exercícios que ajudam na percepção, mas esses exercícios também ajudam na manutenção. Eles são ferramentas, tá? Importante vocês procurarem um profissional gabaritado para desenvolverem uma estratégia, né, desse desenho da voz, mas com essas dicas vocês já começam, já partem de outro lugar, essa que é a verdade. Vocês já começam a saber o que vocês querem, né, a desmistificar um pouquinho isso de como essa voz é produzida. E o terceiro aspecto que eu trabalhei nessa dissertação foi o movimento vocal em si. Eu cheguei onde eu queria. Se eu cheguei onde eu queria, eu criei novos desejos, novos desafios, né? Então, no fundo, é um trabalho que vai desafiando a gente o tempo inteiro. Quando a gente é mais jovem, a gente quer ter uma voz melhor. E para vocês, atores, que querem atuar e querem uma voz conforme você imaginou. E também para quem já está passando dos 45 mais, inclusive é meu caso, que a gente entra num outro patamar que é o da prevenção, né, para que você não perca essa estrutura. Então, assim como no exercício físico, você vai trabalhando os músculos porque eles sustentam os ossos, no trabalho vocal é a mesma coisa, né? Eu trabalho essa estrutura para que ela não caia e não traga um prejuízo, como, por exemplo, a apneia, né? Que um dos sintomas da apneia é o ronco. E não é só um ronco, é aquela falta de ar que é a busca do ar, busca de espaço, a tentativa de abrir espaços. A gente não precisa chegar nessa tentativa, a gente pode começar antes fazendo os exercícios propostos, como os de abdômen, os de laringe, os de língua e os de lábio, né? Que também vão me ajudar na vedação, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a construção do personagem em si. Por quê? Porque quando eu falo do método, que é percepção, ferramentas e o movimento vocal, né? Quando eu falo disso que eu propus, eu estava escrevendo sobre aulas para atores. Então, um método de descobrir qual é o meu potencial e também qual é o potencial do personagem com o meu instrumento o meu instrumento de trabalho é a minha voz e é o meu corpo, né? Então, para eu chegar nesse personagem, para eu conseguir dar as características
que não são as psicológicas exatamente, mas as físicas que vão transmitir as características psicológicas, eu preciso de uma estrutura consciente. Então a gente vai trabalhar em cima de uma consciência e de uma atenção. Eu acho isso bem importante de pontuar, que a gente trabalha o personagem, a criação de um personagem, principalmente um personagem teatral, né, um personagem de um texto teatral, você tem um tempo de construção e você vai descobrindo lá na leitura de mesa algumas características em que o diretor vai jogando junto qual é o desejo dele, o que ele está enxergando, inclusive para aquela encenação. Então, quando eu trabalho com peças teatrais, e são várias, muitas, desde as peças nas escolas de teatro até as grandes peças profissionais, a minha preocupação é ler o que o diretor está precisando. E a preocupação de vocês, atores, é conseguir dar para o personagem, para o texto, aquilo que o diretor está precisando, né? Então, a fonoaudióloga preparadora vocal, nesse sentido, ela é uma mediadora, porque eu vou pontuar com o ator aquilo que, de repente, está precisando ser trabalhado. E muitas vezes é um exercício simples, de ponta de língua. O simples vai trazer para um personagem francês uma outra característica. Compreendem? Então, esse desenho tem muito a ver com o que eu consigo executar. Certo? Isso é outra coisa importante, né? O personagem, ele precisa da nossa estrutura, mas nós precisamos do personagem, é ele que vai contar o que ele precisa para a gente conseguir contar essa história. Para eu conseguir contar essa história, eu tenho que ler muito. E outra dica que fica aqui para vocês é a leitura em voz alta. Então, um dos exercícios fundamentais é escutar. Eu tenho que escutar a minha própria voz, escutar como é que ela reverbera, para que eu possa me propor a fazer alguns ajustes, né? Então, a leitura em voz alta, ela vai te dar esse feedback auditivo. Você sabe que você pode ter esse feedback auditivo lendo rótulo de shampoo. Você não precisa pegar um texto super não, você pode simplesmente ler em voz alta. Então, ler uma revista, uma matéria em voz alta, ler uma notinha em voz alta, colocar essa voz, testar esse volume. Porque no teatro as pessoas têm uma impressão de que você vai gritar, e tudo que a gente não vai fazer é gritar. A gente vai simplesmente encaçapar essa voz, né? Essa voz, ela tem que estar encaixada, tem que estar confortável, para que esse personagem possa acontecer e para que eu possa arrebatar esse público. Muitas vezes eu não preciso gritar em cena. O fato de eu falar faz com que silencie e minha voz acaba aumentando porque eu arrebatei o público, né? Lógico que a gente está num momento em que os teatros não estão acontecendo, mas eles vão voltar. É impossível não voltar. Inclusive, já estou preparando um espetáculo, alguns atores, para um espetáculo. Para quando? Não sabemos, mas estamos trabalhando. E qual é o caminho desse trabalho? Leitura de texto, leitura de mesa. Então, muita leitura em voz alta. Muita leitura, muita leitura. Trabalho físico, muito exercício, muita ferramenta para esses personagens irem se encaixando, né? E sendo construídos para que a magia aconteça. Certo? Bom, para a gente continuar a magia, né, do acontecimento, do ator com o seu personagem, eu fui buscar uma inspiração na dança, especificamente com Rudolf Laban. E eu vou contar um pouquinho para vocês quem foi o Rudolf Laban e qual é a base da pesquisa dele e como que eu relacionei essa pesquisa do domínio do movimento corporal com o domínio do movimento vocal, tá? Então agora eu vou contar quem foi o Laban.
Rudolf Laban, ele nasceu em 15 de dezembro de 1879 em Bratislava, atual Eslováquia. Ele faleceu em 1958. Seu pai, ele era um oficial do exército austro-húngaro e esperava que seu filho seguisse sua carreira. Aos 21 anos de idade, Laban partiu para Paris, onde cursou em 1900 a 1907 a escola de dança. E nesse período ele esboçou a ideia da escrita da dança, conhecida como Kinetographic ou Labanation. Assim, após um breve estágio na escola militar, Laban optou pelo estudo das artes e ficou conhecido na Alemanha na década de 1920 como inovador do teatro da dança. Laban, impressionado com a arquitetura moderna, acreditava que a dança também precisava quebrar convenções para continuar como um movimento artístico relevante. Ele não era um artista solitário, pois sempre buscava participação em grupo, numa arte que envolvesse ação interhumana. Por não aceitar o vazio das peças de teatro e dança desta época, trouxe para o seu trabalho o resultado das próprias paixões e lutas interiores e sociais. Certo de que o movimento humano é sempre constituído dos mesmos elementos, seja na arte, no trabalho, na vida cotidiana, empreendeu um estudo exaustivo sobre esses elementos constitutivos e a sua utilização, enfatizando tanto a fisiologia quanto a parte psíquica, que levam um homem a se movimentar. Então aí a gente começa a perceber que eu consigo conversar com Laban, porque eu também acredito na parte da fisiologia e na parte da psicologia, né? A parte psíquica desse trabalho. Considerado mais como um professor de dança do que um coreógrafo, sempre se mostrou mais interessado na experimentação do que no produto final. Então, assim como ele, eu também fui buscando muito mais a experimentação, a pesquisa, do que o produto final. Mas eu gosto muito do produto final. Quando eu vejo um espetáculo pronto e os atores conseguiram atingir aquilo que a gente se propôs a fazer, é muito interessante e muito gratificante. Laban estava convencido de que a linguagem do movimento podia ser estudada em seus próprios termos. Como um artista e cientista, ele acreditou na descoberta dos elementos principais dos movimentos expressivos: espaço, tempo, peso e fluência. Bom, a gente vai falar do espaço, do peso, do tempo e da fluência. Essas são 4 características fundamentais para a voz. Então eu vou pensar que peso eu vou dar para essa voz, né? Em que espaço ela está acontecendo. E a gente também pode pensar no teatro de rua, no teatro dentro dos teatros, no palco italiano, no ciclorama, no teatro arena. Então a diferença dos espaços também determina a diferença da minha criação, né? Então determina como eu vou construir esse personagem para captar melhor ou para eu impactar melhor esse meu público.